Olá, meu nome é Maria Alice, eu sou professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política, e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre pobreza. Deixa eu baixar minhas mãos, porque senão fica aqui. E aí, para falar sobre pobreza, eu tô pensando aqui num cenário posto pelos autores Valquíria Leão Rego e Alessandro Pinzani nesse livro Vozes do Bolsa Família. Autonomia, Dinheiro e Cidadania é o subtítulo, e pensar pobreza dentro desse cenário de autonomia, dinheiro e cidadania é muito importante. É o que é a mensagem que eu quero fazer aqui com vocês. Pensar pobreza é muito mais do que a pessoa não ter só dinheiro, né? É a pessoa estar deficiente, estar diante de um cenário escasso de também oportunidades, né? E aí essas oportunidades não são só oportunidades materiais, mas inclusive de entender, né, subjetivamente quais são os seus desenvolvimentos, quais são as habilidades que você gostaria de desenvolver, na verdade, sabe, de compreensão de si. Então, a autonomia é quando a gente toma as rédeas da nossa consciência, quando a gente tem noção, né, do que nos faz feliz, do que nós podemos fazer para conquistar algum cenário. Então, a pessoa pobre, né, no sentido de pobreza através da teoria crítica, ela não é só alguém que não tem recursos materiais, né, como casa, como comida, que não é pouca coisa, mas, para além disso, a pessoa pobre, ela tem escassez de autonomia para conseguir fazer essas mudanças, né? Então ela tem consciência do que falta para ela, mas ela não tem perto dela recursos, né, e uma estrutura que permita que ela possa mudar, né, que ela possa mudar a realidade em que ela se encontra. Portanto, a pobreza, ela não é um conceito só de individual, né, do que os indivíduos possuem ou não possuem, mas é um conceito estrutural. Que então, pra gente falar de alguém autônomo, alguém que consegue, né, ir em busca dos seus recursos e que tem acesso aos recursos, a gente precisa falar de como ele se relaciona com o meio, né? E como ele promove essas relações e de como ele coloca elas em prática. Então, a autonomia, ela depende também de um cenário de segurança política, por exemplo, né? Um cenário de segurança estrutural, de segurança física, de segurança, né? Essa noção que a gente tem de Estado de Direito que nos dá segurança, de que nos dá a certeza de que eu posso planejar uma vida, que se eu tenho essa oportunidade e essa oportunidade for legítima, ela vai continuar sendo oferecida a mim, é muito importante para que eu possa não só desenvolver a autonomia, mas de fato colocar em prática os planos, né? E para eu buscar então a solução e desejar então uma vida melhor, uma vida boa, enfim, né? Com o que eu quero, né, nessa rápida reflexão aqui, pensar a vocês? É uma introdução ao tema da pobreza. É uma introdução pensar pobreza num sentido mais amplo, tá? Num sentido estrutural. Pobreza não é só sobre o acesso aos bens materiais, mas a essa estrutura que permita que as pessoas tenham acesso a esses bens materiais, né? A autonomia não é a noção que a pessoa tem do que é bom para ela, mas a autonomia é ela conseguir, né, usar a estrutura para que de fato ela vá em busca dos seus sonhos, né? Ela vai em busca de materializar os seus desejos, porque todo mundo sabe, todo mundo tem uma subjetividade. É muito errado a gente julgar, né, que o pobre não sabe algo. Não, ele sabe. O que ele tem de precário é a estrutura, né? Ele não tem de precário a sabedoria, ele não tem de precário a noção do que é bom para si. Ele tem de precário essa estrutura que não permite com que ele mude a realidade sozinho. Então, essa noção de pobreza, ela é muito importante porque ela é colada com a noção de um desenvolvimento político
a partir de políticas públicas. Então, como que a gente muda o cenário de pobreza? A gente muda o cenário de pobreza desenvolvendo melhor essa autonomia, dando estruturas e oportunidades para que as pessoas tenham acesso a dinheiro e tenham acesso, então, à cidadania, à participação e que possam, né, através das relações políticas, das relações sociais, buscar o que é bom para si. Então eu gosto muito, né, desse subtítulo do Vozes de Bolsa Família, que pensa que qualquer programa, né, o Bolsa Família, claro, é uma dos programas, né, de política de ações afirmativas, de políticas de assistência, né, social, precisa fazer um link para que as pessoas, ao terem acesso a esse dinheiro, elas desenvolvam a sua autonomia, né, a sua subjetividade do que é bom para si, mas que também ofereça oportunidade e que também ofereça voz, que também ofereça participação. Então, nesse livro, né, os autores ficaram durante 5 anos acompanhando e pesquisando as mulheres que foram receptoras do Bolsa Família, e essa é uma colocação muito importante, é uma preocupação que o programa tem, né, de gênero, porque as mulheres geralmente não têm o poder, né, monetário, né, não têm o poder de escolher, né, o que comprar e tudo mais. Então, essa é uma política de gênero importante dentro do Bolsa Família para desenvolver a autonomia também de mulheres e pensar essa estrutura familiar de uma maneira mais ampla. Mas é claro que não é um programa muito precário também, né? É preciso que a gente pense ele de uma maneira mais ampla, mas ele não dá conta de toda a pluralidade que é essa dimensão da pobreza, sobretudo num país subdesenvolvido, né? Vou usar esse termo aqui, mas que é precário de muitas coisas, né? Então é essa reflexão. Queria que fosse um vídeo mais rápido, porque o foco não é conversar sobre o Bolsa Família em si. A gente pode fazer isso em outra hora. Inclusive tem live lá no Filosoflix sobre esse tema. Mas é para que vocês pensem que programas de assistência social, programas de políticas públicas, que são ações positivas que o Estado faz para que mude a nossa realidade e ofereça outras oportunidades, precisam pensar sempre de maneira mais complexa e mais ampla no sentido de pobreza. Porque a pobreza ela não vai ser eliminada só a gente, né, distribuindo bens. A gente precisa dar acesso, né, a oportunidades que vão desenvolver a autonomia e fazer com que os indivíduos, de fato, sejam cidadãos participativos, né, que possam, por meio das suas relações, contribuir socialmente para todo mundo. É esse a reflexão de hoje. Me conta aqui se vocês já tinham pensado que o conceito de pobreza precisa ser sempre pensado através dessa estrutura política maior, né? Quando você ouve no noticiário, por exemplo, falar a pobreza no Brasil, é nisso que você tá pensando? Isso é muito importante. Um abraço, não deixa de curtir esse canal, curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para um amigo. Até a próxima!